Para quem ainda não sabe direito como é caracterizado o bullying, o que ele é na prática, Daniela? Bullying é a agressão de uma pessoa ou de um grupo de pessoas contra outra pessoa, contra outro grupo, e sempre feito de uma maneira propositada, intencional, continuada. Não é um ato isolado de agressão, é um ato continuado de agressão e que acaba causando sofrimento a quem é vítima do bullying, né? Sempre com um objetivo aí, ele é feito sempre no propósito aí de denegrir a imagem, rebaixar a pessoa, coloca apelido, faz chacota, faz gozação, agride fisicamente, agride moralmente, agride psicologicamente. Quer dizer, não é só uma agressão física, o bullying pode ser também como agressão verbal, moral, psicológica, às vezes isolamento social. Quer dizer, a vítima do bullying acaba colocada numa situação de exclusão. Agora é preciso compreender que esse processo de violência, porque é uma violência, é uma agressão, isso não acontece porque um nasce agressor ou porque o outro nasce sujeito a ser agredido, né? É um processo em que se desenvolve essas relações aí complicadas, né? Em que o agressor se faz agressor através de um processo de constituição da sua personalidade. E o agredido se faz agredido também através de um processo de constituição da personalidade. Ninguém nasce passível de ser agredido ou nasce passível a agredir. A vítima do bullying geralmente não tem força para reagir? O que tem que levar em conta é que tem que compreender como é que se forma a personalidade, né? A personalidade se forma ao longo da primeira e segunda infância e se totaliza mesmo na adolescência. Então, e depende dos acontecimentos concretos na vida dessa criança na primeira infância, quer dizer, de 0 a 6 anos, na segunda infância de 6 a 12 anos, na adolescência dos 12 aos 20, quer dizer, dependendo de como são os acontecimentos na vida, de relações da criança ou do adolescente no mundo, é que vai se constituindo a sua personalidade. Então, há distorções nesse processo de constituição da personalidade, distorções pelos acontecimentos equivocados, por mal entendidos, né? Enfim, nesse processo aí, a personalidade se complica. E aí, um fica sujeito a agredir com mais facilidade e outro a se submeter com mais facilidade. As pessoas que passam por esse tipo de problema precisam de uma atenção psicológica também? Sem dúvida. Há casos em que a situação concreta muda, a situação social muda, a situação material muda e a pessoa, em termos emocionais, não estou dizendo que é o caso da Cíntia porque eu não a conheço, não sei especificamente da situação dela, mas dá para falar que, de modo geral, há casos em que há essa mudança, né? O contexto mudou, a pessoa já não sofre mais do bullying, né? Mas em termos emocionais, ela vive como se estivesse na situação passada, então fica como que numa atitude de suspeição. Quer dizer, sujeita a todo momento, qualquer coisa que acontece, ela se experimentar aí na situação de que vão falar dela, vão fazer gozação, né? Vão pegar no pé. Né? Como é que o pai e a mãe podem perceber? Olha, um pai e uma mãe podem perceber participando, se envolvendo efetivamente com o filho, né? E conversando com o filho e percebendo o que está acontecendo no plano das emoções, na vida concreta do filho. O filho dá sinais muitas vezes, às vezes não quer ir para a escola, né? Não quer sair de casa. Quando no caminho para a escola começa a tremer, o coração dispara, fica nervoso, não dorme bem à noite, enfim, né? Tem sintomas, inclusive, porque entra na emoção, se apavora com ir para a escola, por exemplo, e ir lá ser vítima do bullying, porque já passou por isso, sabe que vai encontrar a tal criança que tripudia em cima dele e tudo mais, e aí fica com medo de ir e, entrando na emoção, ele dá os sinais a respeito disso, né? Então, um pai e uma mãe, quando tem aí o filho que está com dificuldade para ir para a escola, que começa a apresentar esses sinais, por exemplo, ele precisa conversar, verificar exatamente o que está acontecendo, porque uma criança não apresenta isso do nada,
E aí que tem que entender, para uma criança ser agressora, né, para uma criança tripudiar em cima de outra, você tem que olhar o contexto em que essa criança está. Né, em que família que ela está, ou o que está acontecendo na escola, porque uma criança não entra nisso, nesse processo do nada também. Né? Quer dizer, há muitos casos em que aquele que agride, se você for verificar, foi vítima de agressão também, ou está sendo vítima de agressão. E tem que ver que as consequências mesmo do bullying são extremamente danosas para a pessoa que sofre bullying. Complicação psicológica na vida adulta, solidão, isolamento, né, retraimento, quer dizer, a pessoa se encolhe ou às vezes até cai no outro extremo, que passa a agredir, né? Há situações em que a pessoa se desespera e se mata, há situações em que a pessoa se desespera e mata, né? Nós tivemos ano passado o caso lá do Realengo, daquele jovem que matou várias crianças, enfim, foi vítima de bullying, quer dizer, isso se verificou lá na situação dele. É óbvio que nem todo mundo que sofre bullying vai para isso, né? Então, não dá para dizer que toda vítima de bullying vai se suicidar, toda vítima de bullying mas nós podemos ressaltar que é perigoso. Mas dá para dizer que todo aquele que é vítima de bullying vai ter complicações psicológicas, vai sofrer um dano emocional com esse processo pelo qual passou. Eu diria assim que o principal para evitar o bullying, é claro que tem todas essas medidas pedagógicas, educacionais, legais inclusive, policiais, né? Enfim, todo o avanço da sociedade está levando para isso. Há 30 anos atrás, a gente, né, qualquer um de nós tinha colegas que sofriam bullying e aquilo era tolerado, encoberto e tal, e não se falava muito disso. Hoje em dia não se admite, né? Há uma divulgação, há uma constatação de como isso traz problema e há uma intolerância com isso, uma luta para a superação disso que é extremamente válida. Agora, essa superação desse processo, desse problema de agressão, de bullying, de preconceito e das violências de modo geral, só vão ser superadas com uma mudança na mentalidade. Né? Uma mudança na mentalidade que vai passar pelo quê? Vai passar por uma noção, em primeiro lugar, eu penso, uma noção a respeito de como que se forma a personalidade. Se compreender que a personalidade nasce pronta, então não dá para fazer nada. Um nasce para agredir, outro para ser agredido, não tem muito o que fazer. Se compreende que a personalidade é desenvolvida num processo de relações com os outros e com as coisas, e é esse processo aí que tem que ser cuidado para que a infância e a adolescência de uma criança e de um jovem seja bem conduzido, de modo a evitar complicações psicológicas, é aí que se tem que trabalhar. Então, na boa estruturação da personalidade. É assim que fica uma pessoa que sofre bullying mesmo? Mais separadinha? Sem dúvida, fica isolada, fica... na solidão mesmo, excluída, né? É uma sensação, uma experimentação de exclusão e na prática acaba fazendo isso mesmo. Acaba não conseguindo ir para a relação com os outros, acaba não conseguindo ficar solta, tranquila, segura no meio dos outros, quer dizer, acaba indo para um encolhimento. Isso pode resultar numa depressão? Pode resultar numa tristeza, né? E claro, não é só isso para levar uma depressão, mas é claro que pode a pessoa ficar mais encolhida, mais triste, né? Não conseguindo então se socializar, se relacionar socialmente e se implicar com os outros. O que chega mais ou menos de casos de bullying para consultório? Chega todo tipo de caso, assim como o bullying, né, outros tipos de agressão, quer dizer que somado a outros acontecimentos da vida, vão levando a complicações psicológicas, complicações emocionais severas. Né? A criança que, por exemplo, né, na escola é ridicularizada porque gagueja, né? Quer dizer, abre a boca para falar e os colegas, enfim, riem, né, isolam e tudo mais. Quer dizer, a partir de um certo momento, aquela criança
já não consegue mais ir para a relação com os outros, já fica isolada, no recreio não brinca com as outras, no recreio, né, não vai às festinhas, quer dizer, não consegue mais se tecer, né, se socializar, vai se encolhendo, daqui a pouco já não quer mais ir à escola, daqui a pouco já não consegue mais render bem nos estudos, já não consegue desempenhar bem, né, em termos de aprendizagem mesmo, e vai sendo todo um processo em que ela vai se complicando, né, aí durante a infância, que se não for bem cuidado aí, de modo a que ela ganhe condição de primeiro ser levada a superar a dificuldade que tem, porque esse problema da gagueira, enfim, de modo geral, é um problema que é resultante de ansiedade, né? Então, se isso não for bem cuidado, né, para que ela supere essa dificuldade, para que ganhe condição de se posicionar frente aos outros, né, com a sua dificuldade que está por ser superada. E se a própria escola, por exemplo, não é trabalhada ou não trabalha com a criança, com a classe ou com as pessoas com as outras crianças que a vitimizam, né, com aí bullying. fica mais complicado, Quer né? dizer, mostrando que é preciso lidar com as diferenças, né? Que nem todo mundo é igual, que pessoas têm dificuldades, quer dizer, ao fim das contas educar para a cidadania, educar para que haja a possibilidade de conviver com as diferenças. A infância e a adolescência são decisivas para que adulto vai se formar. Quer dizer, o tipo de personalidade que a pessoa vai ter, né, quem ela vai ser, a sua capacidade de se afetar diante das coisas, de se atrair por determinadas coisas ou se repugnar por determinadas outras, quer dizer, de viver as suas emoções, depende do que acontece durante a infância e a adolescência. Então, é decisivo. Se isso não for bem cuidado, claro, não for bem cuidado, quer dizer, bem conduzido, vai trazer problemas mesmo na vida adulta. Já durante a infância, que daí a gente chama que são os problemas reativos, ou seja, o que está acontecendo com aquela criança em termos emocionais é resultante do que está acontecendo na sua vida hoje, mas na vida adulta pode até a situação social, antropológica, enfim, ter mudado e emocionalmente, psicologicamente, sim, ela continua no mesmo. Existe um processo aí que tem que ser cuidado, que é levar a criança a desenvolver bem sua personalidade, que então esse contexto aí, seja na escola, seja na família, tem que ficar atento a isso e conduzir bem esse processo educacional, ensinando limites às crianças. Quer dizer, a criança precisa ser levada a desenvolver limites próprios, limites e de respeito aos outros, né? Ou seja, quer dizer, ela ter segurança no seu território, mas que o seu território vai até um certo limite, que dali para lá é o território do outro. Quer dizer, então ela precisa ser levada a se desenvolver, não se deixando, digamos assim, que os outros tripudiem em cima dela, mas também não tripudiar o outro. Quer dizer, saber do seu limite e saber do limite do outro. Aquele seriado norte-americano de grande sucesso, que é o Glee, né? Ele conta a história de um professor que arrebanhou todas as crianças e adolescentes, um grupo, né, que sofria bullying, ou porque era gordinho, ou porque é judia, né, ou porque anda de cadeira de roda, enfim, e conseguiu juntar nesse grupo os talentos do grupo, né? E isso fez com que as crianças se redescobrissem e passassem até por cima do que, entre aspas, seria o diferente, né? Aí tem um papel fundamental da escola, né, que é levar a socialização, que é trabalhar as diferenças, educar para a cidadania, que significa o quê? Cada um tem o seu espaço, cada um com espaço para ser, com as suas diferenças, né? Quer dizer, um que é mais baixo, um que é mais alto, um que é mais gordo, um que é mais magro, quer dizer, um que não tem perna, um que não tem braço, mas não importa, todo mundo com possibilidade de ser e com espaço para ser, sendo respeitado no seu espaço e respeitando o outro no seu espaço. Quer dizer, uma educação que conduza a criança a lidar com essas diferenças, a conviver com essas diferenças, a respeitar e se mover nessa diversidade do mundo, está formando bons cidadãos que não vão nem ser submissos no momento em que sofrer uma agressão, nem submeter o outro. Quando o adulto se implica com a criança, se envolve com a criança, quer dizer, o pai e a mãe se envolvem para tomar conhecimento do que está acontecendo e para agir, pegar junto com a criança para que o problema seja superado,
isso já dá outra condição emocional para a criança lidar com o problema.